Existe uma constante que tem se tornado maior e mais flagrante em Fight Class número 3, até incomodando alguns dos leitores, que é o exagero de uma obra com um enfoque em luta, mas com uma subtrama escolar bem forte, para um manhwa que transita seus temas entre luta, guerra de gangues, transhumanismo e algumas vezes sendo filosófico até demais. O exagero não se limita aos seus temas ou a como as lutas funcionam, mas evidentemente tem afetado e muito a personalidade dos lutadores. O Jitai é o exemplo mais óbvio e mais gritante. Primeiro, porque ele é o protagonista. Segundo, pela mudança radical física e mental. E por último, por ele ser o exemplo mais extremo disso. De um cara bondoso que só queria achar sua irmã, para um psicopata que tenta a todo custo se afirmar como mais forte, que só pensa em bater, subjugar e matar. De forma que, convenhamos, chega até a ser irritante às vezes. O Yang Wung é o outro exemplo claro disso. O lutador, mesmo que problemático e obcecado com justiça do início da obra, em nada se parece com o zumbi monstruoso e aberração que vemos lá no túnel. Talvez a forma mais fácil de observar a mudança de tom da obra seja observar justamente esses caras que estão desde o início do manhwa e em algum momento eram humanos e hoje já não tem qualquer traço disso. E pensar que a personagem mais tranquila atualmente é a Maria, chega a ser bizarro até. No entanto, há um lutador, um cara, um aluno em específico do colégio que está presente desde o início do manhwa e que já apresentava esses comportamentos, ou pelo menos esses traços meio exagerados que viriam a se tornar padrão dos lutadores no futuro da obra. Acredito que inclusive ele seja a ponte que interliga essas duas fases, a mais tranquila e a mais sombria, ao passo que ainda se mantém como um dos mais misteriosos da obra. Não sabemos suas reais motivações, seu real nível e sua força, e tampouco seu estilo de luta. O que dá pra dizer desse cara é que ele é sem dúvidas um dos mais bizarros e com toda certeza vai ser de extrema relevância no futuro. Além de que é a nossa única pista de o que é e de como funciona a classe número 3. É lógico que eu tô falando do Yang Ki-hun, porém existe um outro personagem que também nos interliga diretamente com a turma número 3. Existe um outro personagem que talvez seja tão bizarro quanto o Ki-hun. Você ouviu, né? Meu nome é Lee Ja-kyung. Eu sou uma amiga da Maria. Eu já fiz muita coisa ruim também, então o que você acha? Vamos, faz comigo o que você fez com ela. Me eduque. Não creio que teria graça falar do Yang Ki-hun se não fosse pra falar da Lee Ja-kyung. É inevitável, uma vez que esses dois estão sempre juntos, pelo menos pelo que vemos no túnel. E é até estranho dizer que, embora esses dois mal apareçam na obra, eles sejam meus personagens favoritos. Acredito que o Ki-hun e a Ja-kyung sejam só a ponta do iceberg, não só da terceira turma, mas do que compõe o alto escalão do verso de Fight Class. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Vamos tentar, mais do que apresentar esses dois, dar uma profundidade neles e principalmente falar sobre a classe número 3, o vale tudo e o alto escalão de lutadores do universo de Fight Class. Yang Ki-hun, esse é o jeito dele de se exibir. Idiotas como eles são óbvios demais. Ele não é um cara que pode ser chamado de aluno modelo, no entanto, ele também não é do tipo que implica com os outros só pra afagar o seu próprio ego. Ele nem sequer tem interesse nos estudos, sempre fazendo tudo pela metade, ele só menospreza o esforço dos outros pelo seu próprio orgulho. Digamos que ele é preguiçoso demais para ser diligente, mas não quer ser julgado por isso. Creio que essa descrição do Ki-hun, feita pelo Yang Wung, se encaixa perfeitamente no que vimos desse cara até o momento, em sua primeira aparição cronológica no capítulo 79. Isso é a aparição mais antiga que se tem registro dele na história de Fight Class. É aqui que rola um dos melhores diálogos da obra, na minha opinião. Sei que esse trecho diz mais sobre o Yang Wung, seu senso de justiça e seu dilema. No entanto, é nessa conversa que está uma característica de suma importância sobre o Ki-hun. O ponto aqui é a Maria, que após ter casualmente espancado todos os veteranos da escola e sair impune, chamava a atenção da escola inteira. No entanto, foi só o Ki-hun que percebeu algo diferente dessa lutadora. Ki-hun tinha certeza que Maria já havia matado alguém. Mesmo sem ter visto, mesmo sem ter ouvido falar de algo, ou nem mesmo tendo sequer conversado com ela, ele sabia que no fundo da sua alma, Maria era uma assassina. Não importava em que ocasião fosse pra ele, era uma certeza, clara como o sol, que a Maria já havia matado um homem. Ao ser questionado por Yang Wung se ele viu ela fazendo isso, sua resposta era mais do que simples. Ele não precisava ver, ele sentia. Pode parecer insanidade saber se alguém matou pelo simples instinto e poder sensitivo, mas acredita em mim quando eu digo que se tem um cara com propriedade para falar disso, é o Ki-hun. Mais à frente no túnel, nós vemos que seu poder de percepção, sua perspicácia, sua capacidade dedutiva são suas maiores armas, mas vamos por partes, vamos com calma.
O raciocínio do Ki-Hun é bem simples. Eles têm 3 tipos de pessoas nessa situação. O tipo A, que é o que tá mais nervoso e tenso, mas tenta disfarçar esse seu jeito. O B é aquele que nota, pois tem uma certa sensibilidade para esse tipo de coisa. Enquanto o C não faz a mínima ideia do que tá acontecendo e de como tá a mente do A. Mesmo após o B tentar contar, ele não acredita. A questão é que nesse esquema, ele, o Ki-Hun, é o segundo tipo, o B. E o Yang-Woong seria o C, junto do resto da escola. Ao passo que a Maria, obviamente, é o A. Ou seja, ele é o cara que tá sozinho tentando alertar todo mundo que tem uma assassina na escola, mas ninguém quer ouvir ele. No entanto, tem um ponto aqui. É óbvio que o Ki-Hun também sabia muito bem que o Yang-Woong também fazia parte do primeiro grupo. Ele também era um assassino que tentava disfarçar sua sede de sangue. E isso se confirma no que o Ki-Hun diz em seguida. Para ele, assassinos não se limitam aos seus assassinatos, eles não pensam de forma comum. A real é que esses caras têm uma visão de mundo bem específica, geralmente centrado em uma dicotomia absoluta. A ideia de bem e mal e preto no branco muito claro, sem nuances, mas apenas uma visão simplista do mundo, a qual, adivinha só, era exatamente a visão do Yang-Woong. A parte que se segue dessa conversa é a mais perturbadora, já que em um tom sinistro, ele propõe que eles dois matem a Maria. Para eliminar ela como perigo, executar ela seria a melhor opção. Ele via nos olhos do Yang-Woong que ele já cogitava fazer isso antes mesmo dele propor. Vamos lembrar do senso de justiça do Yang-Woong. Ele não deixaria alguém como a Maria passar. Ele realmente estava falando sério ou só estava querendo irritar o Yang-Woong? Esse não é exatamente o ponto aqui. O ponto é que enquanto para a maioria dos estudantes Maria era só uma aluna problemática e rebelde, e o Yang-Woong um aluno modelo que protegia os mais fracos, ele sabia que tudo aquilo era uma fraude, uma fachada. Ele sabia que esses dois eram bem piores e mais podres do que a face que eles realmente demonstravam pro mundo. Inclusive, ele encerra sua conversa deixando bem claro que ele sabia que o Yang-Woong e Maria eram farinha do mesmo saco. Ele inclusive afirma que negar isso só levaria Yang-Woong à ruína. E bem, nós sabemos bem o que aconteceu. O fato dele saber bem como identificar um assassino e entender como a mente de um funciona já nos deixa com algumas dúvidas, mas digamos que a sua capacidade de dedução vai bem além. A questão é, quando eu falo que o Ki-Hun tá nessa desde o início da obra e que sua influência na história é maior do que parece, eu não tô brincando. Não é no capítulo 50, 25 ou muito menos no 10. A sua primeira aparição é logo no capítulo 3 do manhwa. Ele tá presente desde o começozinho da obra, e pensar que um cara que aparece tão cedo na história tem tão poucas informações sobre ele. Um cara que aparece antes mesmo do Ramin, Yang-Woong e da Chasol, além de outros da classe de luta. Só não vamos nos esquecer que ele também detém o feito de ser o primeiro a descer a porrada no Jijitai, que naquela época não era tão difícil assim. Por que a gente não acaba logo com isso, hein, Jijitai? Ele é o primeiro a ferrar com o protagonista pelo pé esquerdo do Jijitai como se não fosse nada. E pra completar de forma completamente cínica, ainda aparecia no dia seguinte diante da Maria do Jijitai fingindo que nada havia acontecido. Essa é a característica dele que mais chama a atenção. O Ki-Hun não é igual o Jitai ou a Maria do passado, a Maria do Velho Testamento. Isso é, gente que já chega intimidando e ameaçando. Não, na real é muito difícil de ver o Ki-Hun perder o controle. Ele é do tipo mais sarcástico e cínico. Ele vai chegar, se fazer de amigo, cheio de piadinha, quando você vê, você já vai estar levando porrada. Ele não quer parecer forte nem especial. Na real, ele deixa bem claro ainda pro Yang-Woong que os tipos que se acham especiais são os que ele mais odeia. Digamos que ele meio que faz tudo pela diversão. Ele quebra o pé do Jitai, manda o Dong-Wong, mas não sabemos exatamente se o fez porque devia algo pro Wong ou por simples e puro sadismo. Como ele mesmo diz, ele só tava a fim de dar uma lição no novato, e nada além disso. Ele não parece em nenhum momento realmente intimidado pela Maria, o que a essa altura já mostra o quão ele e a terceira classe, o qual nós descobrimos posteriormente o quão sinistra é, estão acima da média dos demais. Naquele ponto, a Maria, pra nós e pro Jijitai, era a mais forte, o auge a ser batido. Aliás, se for olhar até certo ponto, ela ainda carrega esse posto, mas é só no pós-time skip, depois do capítulo 75, que realmente entendemos o quanto os alunos da terceira turma podem ser verdadeiramente perigosos. Como dito anteriormente, todo o arco que envolve o túnel, da chegada da Maria do Jitai ao local até a rebelião, é, digamos, bem mais obscuro do que o normal. Parem pra pensar que o nosso referencial de más pessoas na segunda classe era no máximo o quê? O Jiang Shuso fazendo bullying com o Jijitai. Aí você pega pra comparar com os desgraçados do túnel e é um pior que o outro. De sociopata assassina, só tem cara louco nesse local. E nesse ambiente lotado de más companhias, lugar perigoso e esgoto subproduto da sociedade coreana, quem tá lá? Exatamente, o Yang Ki-Hun. E pra completar, acompanhado de uma garota um tanto quanto peculiar, uma feição sinistra e um físico mais bizarro ainda. É sério, essa lutadora por si só é maior que muito cara que eu conheço. Já cheguei a ver em posts sobre Fight Class, o pessoal confundia ela com um homem. Lembre-se que o túnel é um ambiente tão precário e miserável que
Nem o Yang Jun e a Tia Sol, que são oriundos de lá, que não sequer pôr os pés naquele lugar novamente. No entanto, esses dois psicopatas parecem fazer daquele o seu território de lazer, o seu playground. Apostar, assistir lutas é uma confusão de vez em quando, são passatempos bem mais do que comuns para esses dois. E é nesse post-time skip que confirmamos a suspeita sobre o Ki-1. Ele parece um demônio, alguma entidade de baixo, ele tá sempre rondando todo mundo, sempre pondo lenha na fogueira e, curiosamente, sempre se safa disso. Além de, alguma forma, tá sempre 1 ou 2 passos à frente de todo mundo. Veja bem, no túnel, em especial no clube de luta, ele parece mais dono daquele local do que a própria Redhead ou o líder de qualquer outra facção. A Jack Young também aparenta estar sempre bem tranquila o suficiente pra encher a cara todo o tempo que tá lá. Mas o Ki-1 tá sempre além, ele faz o que quer, ele bate na Sunny Ja, bate na própria Red Hell, não tem respeito por ninguém. O que já nos confirma que ele não é só um pouco mais forte, ele é uma aberração, ele é muito mais forte que os demais. Vejamos, por exemplo, a luta do Jiu-Jitsu contra o Li Chang. É expressamente proibido trazer um forasteiro, alguém de fora do túnel, para representar qualquer facção em um conflito direto. Tem um aluno como Jiu-Jitsu disfarçado de um dos Steelworks, em última instância era nada além de infração das regras. Mas quem poderia imaginar, né? Quem poderia pensar que aquele lunático, cheio de cicatrizes no corpo e no rosto, com cara de maluco e totalmente perturbado, não era do túnel. Vamos lá, o túnel combina bem mais com o Jitai do que com algumas pessoas que estão lá. Se você colocar o Rogu e o Jitai na frente de alguém, com certeza as pessoas vão ficar mais assustadas com esse cara aqui. Quem poderia imaginar, não é mesmo, que ele nem era de lá? Quer dizer, tinha um cara ali que sabia muito bem a origem daquele que tava lutando lá embaixo. Opa, com licença. E uma perguntinha pra vocês. Tá tudo bem trazer um forasteiro pra te representar nas partidas? Aquele garoto lá, o Jitai, você sabe muito bem que ele não faz parte da sua ganguezinha. Ele é um aluno do colégio Nanyu. Eu não dou a mínima pra essas briguinhas entre gangues, pra falar a verdade. Só, bora fazer uma revanche, beleza? Ele podia acabar com aquela disputa a hora que quisesse, aliás. Não só ele, como a Jack Young podia fazer o mesmo. Mas ela é tão desligada de tudo que nem dá pra considerar. O ponto é que o cara não só não conta pra Redhead, como ameaça os Steelworks apenas para organizarem uma revanche. Apenas para que ele pudesse apostar na derrota do Jitai e lucrar ainda mais. Reparem que é nessa revanche que conseguimos ver ainda mais a sua capacidade de prever perigo, tá à frente de todo mundo e de blefar. No meio da partida entre Jitai e Sunny, no capítulo 105, a Redhead se questiona em quem o Ki-1 havia apostado. Ele não só evita a pergunta, como muda de assunto do nada. A questão é, por que evitar a pergunta? Ele não havia apostado contra o Jitai? No caso, não havia apostado na derrota do mesmo? A sua aposta foi na derrota do Jitai, sim, porém por assassinato. No caso, apostando que o Jitai mataria a Sunny. É bizarro pensar que ele, até certo ponto, sabia que o Jitai só se afundaria ainda mais para quebrar naquela luta de vez, onde o único resultado plausível seria a morte da sua oponente. A morte da Sunny não é o único evento na cadeia de acontecimentos que ele previra. Toda a rebelião já era perceptível para ele. A Redhead não fazia ideia de que ao entrar no clube de luta, ela estava marchando para a própria execução, enquanto que por mera intuição, conseguia entender tudo. Vemos, por exemplo, quando ele pede um isqueiro pro Kang Do-il, só para ver qual era dos Steelworks. Ele queria ver se os caras estavam armados. Quando perguntado sobre sua altura, ele mente ter só 1,90. Só 1,90, né, entre aspas. Só pra disfarçar qual era o seu real alcance e envergadura. E posteriormente, ele aconselha a Jack Young a não beber muito, pois talvez eles poderiam ter que lutar depois. E antes de toda a zona iniciar, ele pergunta de antemão qual é a saída mais próxima, sabendo bem que aquele lugar ia virar um inferno. O ponto é que esse cara não é só forte, ele é perspicaz, ele é inteligente o suficiente para entender como a mente de alguém funciona, inteligente o suficiente para compreender a situação onde se encontra e sempre tá um passo à frente. Mas tá, beleza, eu falei tudo isso. O cara é inteligente, sagaz e competente. Mas se quanto ao que realmente interessa, e quanto à parte da porradaria, é bem difícil mensurar qual é a real habilidade desse cara. É claro que a gente sabe que ele é muito forte, mas o ponto é o quão forte ele é. Quando se tem só 2 pequenos registros do que tange a força de um lutador, fica difícil mensurar, mas a gente pode especular muito bem. A primeira pista de seu estilo de luta e como ele funciona tá justamente na sua primeira aparição, quando ele quebra o pé do Jitai. Ele não demonstra tanta técnica na luta em pé, meio que batendo no protagonista de qualquer jeito, então fica mais fácil assumir que ele é da luta agarrada, certo? Bom, não exatamente. Outro vislumbre do seu estilo de luta é no capítulo 35, um dos 3 maiores eventos do colégio de Nanyu até hoje, a final do segundo semestre do torneio das Fight Classes, Yang Ki-1 vs Yang Wung, uma luta dita como brutal, onde nenhum dos lutadores se preocupou em levantar a guarda, só porradaria franca para no final o Ki-1 ganhar e de quebra entrar na terceira turma, ou seja, o cara também é bom de porrada. Lembrem-se que estamos falando aqui da terceira turma.
torneiozinho com nocaute, finalização, nada disso. Na terceira turma, o que predomina é o vale tudo. Sem regras, sem tempo limite, sem rounds e uma taxa de mortalidade absurda. A questão é que, quando se entra na terceira turma, apenas um estilo não é o suficiente, o negócio é ser versátil. O negócio é ser adaptável. A Maria é o maior exemplo disso. Uma lutadora primariamente de jiu-jitsu, mas que tem uma noção fora do normal pra luta em pé. Na minha cabeça, pelo porte e estilo do Ki-Hun, acredito que seu estilo primário seja sim a luta em pé. Possivelmente algo como boxe. No entanto, podem ter certeza que ele não se limita a isso. No seu arsenal devem ter todo tipo de técnica de luta agarrada ou de outras artes marciais. E se tratando desse cara, eu não me espantaria se boa parte do que ele usa em uma luta não fossem golpes sujos, que seria um trunfo para alguém tão analítico e calculista como ele. Em contraparte, a sua amiga já é bem diferente. A Lee Ja-kyung pode ter ainda menos aparições que ele, mas se tem algo qual temos ampla ciência dela, é sobre seu estilo de luta. A alcoólatra mais forte de Fight Class não faz muita coisa até o capítulo 111. O plano do Ki-Hun em apostar que o Jiu-Jitsu seria insano o suficiente para matar a Sunny seria perfeito. Se não tivesse uma lacuna, um problema, um erro, antes do Jiu-Jitsu esfarelar o rosto da Sunny de vez, a Lee Ja-kyung entra em cena, bate no Jitai e só pra piorar, revela que ele não é do túnel, mas sim da escola Nan-Il, instaurando caos na arena. Eu sei que eu disse que essa garota é bem grande, mas vocês não têm noção. Até onde sabemos, ela sempre foi bem alta. A questão é que era só alta, mas não musculosa a esse ponto. Ao que tudo indica, ela ficou assim depois que entrou na terceira turma. Talvez até por questão de esteroides anabolizantes. A média de altura de uma mulher coreana é de cerca de 1,62 m, ao passo que dos homens é cerca de 1,75 m. E a Ja-kyung, adivinha só, ultrapassa todas as expectativas com assustadores 1,93 m de altura. E quanto ao peso, 102 kg. Esse seu ataque é tão algo que a Maria faria. Pelo visto, você aprendeu muito bem com ela. Quando o Jitai tenta atacar ela de surpresa, tentando inclusive cortar ela bloqueia e ainda morde o trapézio do cara, arranca um pedaço e soca só pro Jitai desviar. Ele cai e se recupera, e ela, completamente bêbada, começa a se movimentar de forma irregular. Um soco vinha e do nada o protagonista era acertado. O que mais chamava atenção não era a velocidade, a força e tão pouca técnica. O que mais assustava era que ela estava praticamente do outro lado da arena socando o Jitai. Parecia um truque, era como se ela pudesse esticar o próprio braço. A real é que a altura por si só não significaria nada se essa lutadora tivesse braços curtos. O que adivinha? Não é o caso da Ja-kyung. De uma ponta a outra dos braços, a envergadura da aluna da terceira turma é de absurdos 2,15 m. Imagina trocar soco com alguém desse porte. Se o lema do Muay Thai é se você não pode acertar, então você vai ser atingido, o do boxe simplesmente é bater sem ser atingido. A Ja-kyung levava o segundo como verdade absoluta, e sua técnica consistia em seu alcance monstruoso, representado por teias de aranha. Seus oponentes são como insetos que rumam cegamente para a morte apenas para se verem envoltos e presos nas teias do predador, prontos para serem abatidos. Jitai então apelava para a lógica. Se ela bate de longe, o negócio é encurtar para arrebentar ela. Sua estratégia era chegar por baixo esquivando o jab, pintar uma queda e bater em cima. O lutador avançava e agora estava na zona de perigo. Olha a distância que esses dois estão, e mesmo assim a Ja-kyung já tá sacando um jab. Jitai se preparava para esquivar do soco, o jab não vinha. Onde estava o golpe? Ao olhar para a lutadora de boxe, ele percebia que já estava morto. Ao prever a estratégia do Jitai, ela parava o jab. A hesitação e pausa faziam com que o protagonista estivesse preso, pronto para ser devorado. O motivo pelo qual a Ja-kyung é uma arma perfeita reside no combo de suas técnicas. Existem 4 pilares do MMA atual: o boxe e Muay Thai para luta em pé e o Jiu-Jitsu e Wrestling para luta agarrada. Se os 1,93 e 2,15 de envergadura são para troca de socos, os 102 quilos são para agarrar e esmagar os oponentes. O estilo de Ja-kyung é uma mescla de boxe e wrestling. Perfeição e harmonia e um exagero em todos os seus status. O Jitai, após ser derrubado no chão, apagava, porém a demonstração de força da Lee Ja-kyung não parava aqui, já que aquela a quem ela chamava tanto de amiga e a lutadora mais sinistra da obra chegava logo em seguida. Se ela tava lá pra resgatar o Jitai, pra Ja-kyung não importava. Ela só queria uma luta com sua velha amiga pra relembrar os velhos tempos, ou talvez elas não fossem tão amigas quanto a gente pensava. Em um lugar como aquele, um clube de luta, o que duas lutadoras poderiam fazer se não lutar? Ambas entravam em guarda. A Maria dava só uma provocada e já era o suficiente para esse monstro lançar um cara como se não fosse nada na direção dela. As teias da aranha e o alcance se estendiam, ela vinha logo atrás aproveitando a distração do cara jogado com uma queda. Mas a Maria já reagia com o cotovelo, que passava raspando, com a Ja-kyung se esquivando e ainda assim entrando na queda. A Maria tentava então girar ela e derrubar, mas ela se apoiava no cotovelo. Ela empurrava a Maria e por baixo, na completa horizontal, com aquele braço altamente largo, tentava pegar a brasileira, mas era frustrada. No entanto, um simples recuo não pararia
aquela aberração, Maria ainda tava no alcance. Eram só 3 jabs e ela era encurralada no corner da arena. Um cruzado vinha e passava direto, Maria aproveitava o embalo pra chutar enquanto caía pro outro lado da cerca. Mas a Jaekyung nem ligava, se tem algo entre ela e seu oponente, dane-se. Ela socava e quebrava logo tudo, mas era no meio dos estilhaços que um vulto surgia com o upper, mas não adiantava, pelo timing e alcance, aquele upper não acertaria, então a Jaekyung já entrava em posição para quedar. Era nessa hora que a aranha provava do próprio veneno, caindo em uma armadilha. O upper era uma mera fim, o que vinha agora era o real ataque. Uma joelhada com tudo vinha, a Jaekyung desesperadamente girava para minimizar os danos, mas a Maria não dava sossego e já encurtava com um soco, mas algo parecia estranho. A Jaekyung conhecia a Maria, conhecia muito bem o peso da mão dessa lutadora, então por que aquele soco era tão fraco? A Jaekyung entendia, Maria não era mais a mesma, Maria era fraca. Hoje marca o fim do meu complexo de inferioridade. Um soco devastador chegava, no entanto era aqui que tudo terminava. Os amigos da Maria e do Jitai intervinham na luta e acertavam a Jaekyung com uma martelada na cabeça, mas essa bêbada só era apagada. Mesmo naquela posição, depois de tomar porrada do Jitai, ela não morria, pelo contrário, ela levantava e voltava pra lutar, mas àquela altura já era tarde demais. O Ki-1 chegava e assegurava, eles precisavam cair fora o mais rápido possível antes que aquele lugar pegasse fogo de vez. Mesmo com ela querendo lutar, o Ki-1 simplesmente arremessava ela de cabeça no chão. O trabalho que o martelo não fez de manter ela quieta, o Ki-1 conseguiu fazer com as mãos. É claro que ela tava bêbada e não tava no seu 100%, mas só mostra o quanto o Ki-1 é mais forte. E é nessa fuga do túnel que vemos esses dois pela última vez. Mas não se enganem, eles não são qualquer um. Dá pra ver que eles são personagens que vão dar muito trabalho pro Jitai ainda. Vai ser apenas questão de tempo, até vermos eles de novo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve aí no canal. O canal tá com quase 8 mil inscritos aí, tá bem perto de bater essa meta, inclusive. Queria agradecer a todo mundo que tem assistido os vídeos. O canal tá crescendo de forma absurda e, pra mim, comentar sobre esses mangás que são mais conhecidos, mangás e manhwas no geral, que são mais conhecidos, não são tão abordados, principalmente aqui no Brasil, é um privilégio. E Fight Class, é lógico, é um dos que vocês mais pedem, um dos que vocês mais gostam. E aqui tá mais um vídeo, né? Enquanto o autor não sai do hiato, a gente vai pegando esses personagens ainda que são mais misteriosos, esses personagens que não apareceram tanto, e vai tentando especular alguma coisa pra tentar chegar ao que eles são de fato. Mas enfim, comenta aí o que você acha desses dois personagens, se você gosta deles, qual que você acha que é o estilo de luta do Ki-1 e qual você acha que vai ser a história desses caras. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou!